tarde. Esperar o pessoal entrar. Terezinha, bem-vinda. Selma, bem-vinda. Boa tarde a todos. Espero o pessoal entrar. Bem-vinda, Elaine. Pai do Senhor. Pedir também, pessoal, quem estiver entrando e puder estar enviando essa live para alguém, né, que pudesse ser bem à mente agora, que possa querer estar ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos dar prosseguimento, né, com o estudo que a gente vem fazendo aqui, né? Então peço que vocês possam estar passando essa live, manda um aviãozinho. Também peço que possa estar apertando o coraçãozinho. Quando você aperta o coraçãozinho, você diz aqui pro Instagram que a live é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então que você possa também estar contribuindo. Eu também leio todos os comentários. Se quiserem deixar algum comentário, também leio todos os comentários. E faço orações. Então se vocês quiserem, só pedir. E a gente pode estar aqui intercedendo um pelos outros, né? Então, hoje o tema da live de hoje, a gente vai dar sequência, né, no estudo. Na live passada a gente veio falando da questão do templo de Deus, né, que Deus não erra, que ele veio escrevendo, né, a história de Deus veio sendo escrita, né, desde de Gênesis até Apocalipse. Né, que o templo de Deus, né, existia o templo de Deus na época do tabernáculo, na época do templo, né, o templo de Jerusalém. Porém, hoje em dia, o templo de Deus, né, o último templo de Deus, né, a gente viu aqui também juntos aqui que a glória, que antes essa glória ela estava no templo, né, ela tinha vindo, né, entrado no templo. Ela tinha, quando Salomão construiu, e que essa glória ela tinha deixado o templo, a gente viu lá em Ezequiel, né, que a glória teria saído do templo e que ela não volta quando Neemias reconstrói o templo. A gente não vê nenhum relato, Esdras, né? A gente vê Esdras falando, a gente lê o livro de Esdras e a gente vê que não existe nenhum relato falando que aquela glória teria voltado para o templo. Né? E a gente vê depois essa glória sendo manifestada novamente, a gente vê essa glória voltando no Senhor Jesus, né? A glória volta ao templo, só que dessa vez o templo não seria mais um templo de pedra, né? Que nem era o templo
dos judeus. O templo seria o próprio Deus encarnado. Ele era o templo. O corpo dele foi o templo eterno, um templo que nunca mais seria derrubado, que foi o templo do corpo do nosso Senhor Jesus. A gente tem que ter consciência que o Senhor está vivo. Então ele é o templo final, o último templo. A gente viu também João falando que o Senhor Jesus ele tabernaculou, que seria a origem da palavra mais correta quando João está falando, João no primeiro capítulo ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E fala que ele habitou entre nós, a sua glória. Então era nesse momento em João que a glória de Deus veio habitar novamente no templo. Só que o templo agora é o Senhor Jesus Cristo. Ele é esse templo eterno, e nós, cada um que é adicionado a esse templo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, cada um que é adicionado ao nosso Senhor, nós somos pedras vivas, que a gente viu lá em 1 de Pedro 2, 5, Então a gente viu que nós somos essas pedras vivas nas mãos do Senhor. É o Senhor que edifica a sua igreja, Nós sabemos disso. É Ele que edifica a igreja, e Ele nos convida, a estarmos participando da obra. Nós fomos criados, como nós viemos vendo aqui, que nós fomos criados para as obras, para as boas obras. Esse é o principal objetivo de cada um de nós. Nós somos essas pedras vivas, que esse templo ele é alinhado, de acordo com, nós somos ajustados, Isso é uma obra do nosso Senhor também. Através da santificação nós somos ajustados. Esse edifício que foi fundamentado, esse edifício espiritual, a gente tem que ter essa consciência que agora nós somos um edifício espiritual. Quando ele fala aqui de edificação, ele não está falando de nenhum templo físico, ele não está falando de nada físico, ele está falando do corpo de Cristo, ele está falando da igreja de Cristo. Ele não está falando de uma instituição, ele está falando da igreja, as igrejas de todo o mundo, a igreja de Cristo nesse mundo todo. Nós somos a igreja de Cristo. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador passa a ser parte desse templo santo. O Espírito Santo vem habitar a todo aquele que reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. É o único caminho de salvação, é o nosso Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação da nossa alma vem através de nós crermos no nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa crença ela é originada através de nós ouvirmos a palavra de Deus, e o Espírito Santo, a gente vem falando aqui, o Espírito Santo gera a fé no coração de quem está ouvindo. Nós somos tocados pela palavra de Deus, aquilo nos traz arrependimento, aquilo mostra, revela, a palavra ela tem esse poder, a palavra tem o poder de revelar as nossas iniquidades, tem o poder de revelar como somos pecadores. Esse é o grande poder da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter essa consciência. O poder da palavra de Deus é ela que revela quantos nós somos pecadores, o quanto estamos distantes de Deus, quando estávamos distantes de Deus, antes de nós recebermos, antes de nós entregarmos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus, estávamos perdidos em nossos pecados, estavam fadados à morte eterna. A gente viu aqui falando, nós estávamos mortos, e fomos vivificados através da ação de Deus, um dom de Deus. Nós recebemos a graça, foi da vontade bondosa de Deus que nós recebêssemos a graça, de que fôssemos adicionados ao corpo de Cristo, fôssemos adicionados a essa nova aliança. A gente veio falando aqui, essa nova aliança que foi criada, e que hoje em dia nós podemos estar fazendo parte, desse corpo devido à ação de Deus sobre as nossas vidas. Nós fomos alcançados, pelo nosso Senhor Jesus. E agora o que nós temos que fazer é
alcançarmos mais outras pessoas para Cristo, né? É necessário pregarmos o Evangelho. O ministério da reconciliação foi o ministério que foi entregue pelo nosso Senhor Jesus a cada um de nós. Então, que nós possamos estar levando o Evangelho para o mundo, levar o Evangelho aos corações, para que o nosso Senhor seja conhecido, porque somente através do conhecimento da palavra de Deus, somente através da pregação da palavra de Deus, né, é que as pessoas vão ser alcançadas. E como isso é extremamente necessário, né, que a pessoa ouça a palavra de Deus, ouça a palavra pura, né, e por isso que eu venho martelando isso aqui, né, que vocês possam estar estudando mais da palavra de Deus, que vocês possam estar sempre, criar uma rotina de você estar estudando as escrituras todo santo dia. Tira uma hora do seu dia, de preferência, o primeiro horário do seu dia, estuda, tira para ler a palavra de Deus, né? Eu passei aqui um plano para vocês, se vocês quiserem assistir depois das outras lives, né? Um plano começa uma semana 15 minutos, depois 30 minutos na segunda semana, na terceira semana que você vai para 45 minutos, e um mês você estará lendo em uma hora, né? Na última semana, e um mês você estará uma hora com o Senhor, né? Foi o que ele falou no Getsemane para os discípulos, né? A gente consegue ficar uma hora orando, né, enquanto eu vou ali. Então, que a gente possa ter essa busca pelo nosso Senhor, a busca de querer estar em comunhão com Ele, de querer representar, sermos os verdadeiros representantes do Evangelho aqui, né? O importante a gente estar falando isso porque o Senhor falou que nos últimos tempos haveriam falsos profetas, haveriam pessoas, você vai olhar e você vai achar que é a palavra de Deus, você vai olhar e você vai achar que aquilo ali está apontando para Cristo, mas que infelizmente não seria isso, seria na verdade um falso evangelho, um evangelho que apontaria as pessoas para o homem. Esse falso evangelho entregaria exatamente o que o homem quer, que o coração corrupto do homem deseja, almeja. Isso é que seria entregue a essas pessoas, né? A gente viu aqui falando também que Deus entregaria. Deus vai entregar aquele que não quer o Evangelho, aquele que quer insistir em ficar buscando as coisas desse mundo, que ele, em detrimento, né, da palavra de Deus, em detrimento do que a palavra nos diz, né? É importante, pessoal. A gente, se você realmente ama a Deus, você deveria ler a palavra de Deus. Você deveria buscar ler sua palavra. Não faz sentido você se dizer cristão se você tem um contato com a palavra de Deus mínimo. Só o pastor falando, ou só um versículo perdido na sua manhã. Não faz sentido isso, pessoal. Sendo que o Senhor falou que se você realmente estivesse nos caminhos dele, você iria estar em contato com a palavra. Boa noite, irmão Lucas. Você teria sede, fome pela palavra de Deus. Existe sim uma guerra, uma batalha espiritual, né, para que você não queira buscar a palavra, que você não queira estar mais em comunhão com seus irmãos, mas como você pode dizer que ama a Deus se você não lê a palavra de Deus? Isso para mim não faz nenhum sentido. Quem vive de um versículo perdido ou vive de uma palavra do pastor durante o final de semana, isso não faz sentido para mim. Eu acho que se você realmente amasse a Deus, você ia buscar a palavra dele, você buscar estar em comunhão com ele, porque a principal forma de Deus falar conosco é através da sua palavra. Senão, não consigo compreender como é que você não quer ler a palavra de Deus e não quer conhecê-lo através da sua palavra. Se ele nos convida, o principal objetivo, né, de nós cristãos é conhecermos a Deus. Esse é um dos principais objetivos. É você conhecendo a Deus, né? Você conhecendo a Deus, aí sim você vai estar capacitado para fazer a obra. Porque, como eu vou falar aqui hoje, né, a obra, ela não é nossa. A obra é do Espírito Santo. Nós somos convidados.
né? Você vai entrar na obra de alguém, no projeto de alguém, você entra, imagina, você entra sem ser convidado, você entra fazendo do jeito que você quer fazer, né? Que vai ser o tema da live de hoje, né? Que podemos e devemos sair por aí edificando a igreja a qualquer custo. Isso agrada ao nosso Senhor? É isso? Essa era a vontade dele? Ou existe uma forma de fazer isso direito? Ou existe um caminho, né, de estarmos fazendo isso? Hoje vamos falar sobre isso, porque é importantíssimo, pessoal, né? É importantíssimo que quem conduz a obra não somos nós. Nós somos obreiros nas mãos do Senhor. Nós somos essas pedras vivas. Nós somos a forma como Deus escolheu para caminhar aqui e fazer a obra dele através das nossas vidas. Mas quem direciona tem que ser o Espírito Santo de Deus. Não pode ser o nosso ventre. Não pode ser a minha vontade. Eu não posso deixar que a minha vontade faça a obra de Deus. Eu tenho que estar em comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho que buscar a sua palavra, entregar isso ao meu próximo, né? E deixar que ele flua e toque a outra vida. É importantíssimo. Não pode ser através da minha vontade eu estabelecer algo, através da minha vontade, a vontade do meu ventre, e aí eu coloco isso para você e a gente constrói de repente uma igreja, constrói algo grandioso, mas quem construiu foi muito mais a sua vontade, foi muito mais o seu ego, né? A sua parte carnal, sendo que nós estamos aqui para construir uma igreja espiritual, estamos aqui para construir algo divino, né? Deus está fazendo isso através da sua igreja, né? Não somos nós. Por isso que a gente tem que ter esse temor, esse tremor, esse cuidado, para que a gente não comece a edificar uma igreja em cima de ensinamentos humanos, em cima dessa cultura que nós já vemos aqui, é uma cultura corrompida, uma cultura que está extremamente afastada de Deus. A cultura desse mundo, se nós começamos a nos aproximar da cultura desse mundo como um caminho de dizer que é por esse caminho que vamos levar as pessoas a Cristo, e não através da apresentação da palavra de Deus, não através do fluir, né, do amor do nosso Senhor através da igreja dele, né? Se a gente começa a colocar as práticas mundanas como caminho de alcançar os corações, a gente está fazendo tudo errado, né? Isso é o que a gente chama de pragmatismo, né? É um pragmatismo religioso. Nós começamos a substituir o que nos foi entregue através da palavra de Deus. A forma está tudo escrito aqui, né? Esse livro de Efésios é muito, muito importante. Vocês vão ver lá pro final, ele vai dizer exatamente, ele vai dar passos práticos, né, de como você, como cristão, deve estar atuando dentro da igreja, como você deve ser conduzido, se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, e não mais pelas suas vontades, não mais pelo seu ventre. Pessoal, foi ser conduzido pelo ventre que a humanidade está onde está agora, né? Se você parar para pensar, foi justamente porque Eva se permitiu ser enganada por Satanás, justamente porque ela deixou o seu ventre falar mais alto. Ela não confiou no que Deus havia falado, né? Adão também. Adão não confiou no que Deus havia falado. E Eva ainda distorceu, né? Ela não tinha, tanto que Satanás ele vem sobre Eva, ele fala, né, uma mentira, uma meia-verdade, que esse é o grande perigo desse tempo, porque Satanás não fala mentira, né? Ele não fala a mentira descaradamente, ele traz o engano. Essa é a principal forma de Satanás se mover. Ele traz algo que parece muito com a verdade, é similar, é próximo.
né? Porque foi o que ele fez com Eva. Ele falou uma meia-verdade. Parte do que ele fala é verdade, mas ele insere algo que não é verdade, até para saber o que Eva sabia, né? E ele viu que ela não sabia tudo, e com isso ele direciona a Eva para ter o desejo de querer aquele fruto, de querer comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que é o que nós temos hoje. A humanidade teve acesso, né? Os olhos deles foram abertos. Hoje nós sabemos o bem, conhecemos o bem e o mal, né? E esse é o grande perigo. Esse foi o principal pecado, a nossa desobediência, que gerou esse conhecimento do bem e do mal, e não mais como era antes, que era Deus. Confiarmos totalmente em Deus, porque sabemos que Ele sabe, Ele tem, somente Deus tinha essa capacidade de discernir, de ter o conhecimento do bem e do mal. Só Ele poderia fazer isso com perfeição, apenas o nosso Senhor. Mas, né, o homem quis tomar essa frente, o homem quis, através da sua vontade própria, ele quis tomar o lugar de Deus, o Deus poderoso, soberano, que ele sim sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sim sabe o que seria o melhor para a humanidade, para a criação dele. Somente Deus pode ter somente Ele sabe. Nós somos criação, pessoal, né? Até os anjos são criação. Apenas Deus consegue ter esse discernimento puro, né? E hoje nós temos conhecimento do bem e do mal, e nós vemos a humanidade caminhando para o abismo. Não sei se vocês têm acompanhado, mas estamos num prelúdio de que vai vir uma terceira guerra mundial, né? Estamos no início, né? Numa guerra mundial ela começou, estamos em guerra mundial. Nenhuma guerra foi assim, pessoal. Só vocês olharem a história, vocês vão ver que nunca foi assim. Foram sempre situações que cada uma desencadeava outra, até que quando você via, se formou aquelas coalizões, né? Nós hoje temos blocos, né, que você vê, né, blocos se formando que vão encaminhar para essa guerra mundial. Então, mais do que nunca, nós estamos no tempo que o Senhor falou que chegaria. Então, por isso que é importante sim a gente saber como vamos permitir que o Senhor edifique a igreja, e não o nosso coração pecaminoso, não o nosso ventre, mas sim o Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. Nós somos convidados a participar e não atrapalhar, né? Nada atrapalha, ele é soberano sobre todas as coisas. O Espírito Santo ele realiza. Independente de nós, a obra dele é feita. Isso é fato. Mas o importante é que nós possamos participar, né? Não desperdice a sua participação, né, na obra de Deus. Que você possa ter essa consciência, né? Então eu vou dar início aqui, pessoal, com o texto de Mateus 7, 21 a 23, para a gente poder compreender exatamente isso. Nem todos, nem todos que dizem fazer a obra estão agradando ao nosso Senhor. Por mais que pareça a obra de Deus, se não tem um direcionamento claro do Espírito Santo, se não é conduzido pelo Espírito Santo, mas sim muito mais pela sua vontade, você pode estar edificando sobre a areia, não edificando sobre a rocha. Nós estamos aqui para edificar sobre a rocha. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo para edificarmos a igreja de Cristo sobre a rocha. Então, que a gente possa tomar esse cuidado, tá bom? Se quiserem acompanhar, Mateus 7, do 21 ao 23, né? Nós estamos no último
do estudo, nós estamos no final do capítulo 2 de Efésios, né? No último capítulo, como ele começou, ele falou do tempo de Deus, né? Eu entrei, decidi me aprofundar mais na questão do tempo, e é isso. E como estamos falando sobre edificação, hoje o tema vai falar sobre isso, sobre a edificação. Será que devemos edificar a qualquer custo? Vale tudo? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Vale tudo? Vale tudo para edificarmos a igreja de Cristo? Vale? Não sou eu que vou dizer. A gente tem que analisar sempre à luz da Escritura, para a gente ter essa consciência. Vale tudo? Será que vale tudo? Deus se agrada de que façamos o que importa que seja feito? O que importa é que mais pessoas cheguem a Cristo? É apenas fazê-lo conhecido? É só isso que o Senhor desejava de cada um de nós? Ele quer que o seu nome seja conhecido, Ele quer que nós levemos o Evangelho, sim. Com certeza, é o principal. O Ministério da Reconciliação é a principal coisa que Ele nos entregou. Mas será que vale? É a qualquer custo? Ou tem uma forma de fazer isso de uma maneira que você realmente agrade a Deus? Porque a gente não pode esquecer isso. Estamos aqui para agradar o nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para agradá-lo. Não é para nós nos agradarmos, nem para agradarmos outras pessoas, nem para agradarmos este mundo, principalmente. Nós somos exatamente o oposto. Somos o espírito que vai na direção oposta a esse mundo. Nós somos o contraponto do espírito deste mundo. No mundo jaz o maligno. O amor do Pai não está no mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Quem quiser acompanhar Mateus 7, do 21 ao 23, consagrar aqui a live ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai Elohim, Paizinho amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito, Senhor, aviva-nos, Senhor, enche o nosso coração com a Tua presença, Senhor, traz a Tua presença poderosa sobre cada um de nós, Pai, purifica a nossa mente, renova a nossa mente, regenera a nossa mente, Pai, regenera nossos corações, Senhor. Nós somos cegos, Senhor, aqui nesse mundo, Senhor, que apenas possamos enxergar a verdade através dos Seus olhos, os olhos do Espírito, Senhor. Nos vivifica, Espírito Santo. Peço perdão dos meus pecados, peço perdão dos meus caminhos tortos, Senhor. Eu sou um pecador necessitado da Tua glória, Senhor, necessitado da Tua graça, da Tua bondade, da Tua benignidade sobre a minha vida, Senhor. Vem sobre a vida de cada um que está aqui, vem sobre a minha vida, Pai. Fala aos nossos corações. Quebra qualquer tentativa de Satanás de impedir que essa palavra chegue aos corações, Senhor, que chegue à sua igreja, Senhor, que está sendo edificada através de cada pedra viva que somos nós, Senhor. Que o Senhor possa fluir livremente na nossa mente, no nosso coração, que essa palavra ela cumpra o seu propósito de fazer o que veio a fazer nesse momento, Senhor. Atua sobre a sua igreja, Senhor. Traz a sua palavra límpida sobre nossos corações, abre nosso entendimento, para que a palavra se transforme cada um de nós, Senhor. E que nós possamos viver a prática do Evangelho, a prática da Tua palavra, a prática do que o Senhor já nos entregou através da Sua Santa Escritura, Senhor. E nós possamos aprender a ouvi-la com respeito, com tremor e temor nos nossos corações, Senhor. Que é a palavra que nos conduz, ela que é a lâmpada, Senhor. Não podemos andar aqui nesse mundo sem a lâmpada do Evangelho verdadeiro, Senhor. O Evangelho que realmente ilumina os nossos caminhos. O Evangelho que realmente nos leva a Ti, a Cristo. Que nos leva à esperança de vermos a Sua face, Senhor. A esperança de estarmos contigo e o Senhor falar, vem para cá, servo bom e fiel. Eu te conheço, é isso que nós queremos ouvir no final dessa caminhada, Senhor. Não queremos fazer aqui coisas por pragmatismo, coisas pelas forças dos nossos braços, mas apenas pelo direcionamento do Teu Santo Espírito que nos possa conduzir e nos levar a Cristo em poder e glória, Senhor, em total caminho de salvação, Senhor, que possamos ser caminhos de reconciliação de toda a criação
contigo, Senhor. É para isso que estamos aqui, Senhor. É necessária a manifestação dos filhos de Deus nesse tempo, Senhor, nesse último momento da humanidade, Senhor. Estamos na última hora do relógio de Deus, Senhor. Que o Senhor possa fazer a sua obra, Senhor. Que o Senhor possa usar essas pedras vivas para a edificação do corpo de Cristo, Senhor. Que possamos alcançar novas vidas, Senhor. Que o Senhor alcance através das nossas vidas cada um dos seus filhos que estão nesse mundo, cada um das suas filhas que estão nesse mundo, para que sejamos um só em unidade, completos diante de Ti, diante do nosso Pai, diante do nosso Senhor, de toda a humanidade, de todos os anjos, que eles possam nos ver e dar glória de que o Senhor fez a sua obra, foi completa, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos usando, continuar cuidando de cada um de nós, cada um que está aqui nessa live, Senhor, cada um da sua igreja em todo o mundo, Senhor. Que o Senhor cuide, continue cuidando, continue nos unindo debaixo de suas asas, debaixo do seu amor, da sua poderosa graça, Senhor. É em nome do seu Filho amado Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos lá? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí a gente tem também em Lucas, né, que é uma passagem similar ao que está a Mateus 7, em Lucas 13, do 26 a 27. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Então aqui a gente já vê, pessoal, o Senhor está falando exatamente daqueles que iriam estar edificando a igreja sobre areia. Aqueles que até acreditariam que estariam fazendo a vontade de Deus. Eles até acreditam, né? Se você ler aqui, eles dizem que estavam fazendo. Ele fala que estavam profetizando em teu nome. Eles acreditariam que estariam fazendo as obras em nome de Deus. É o que a gente vê aqui. E eles expulsariam demônios, né? Fariam milagres. Essas coisas estariam acontecendo. Mesmo assim, o nosso Senhor diria para eles que não os conheceria. O Senhor falaria: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Isso mostra que existe sim uma forma de estarmos edificando a igreja, e que não é uma forma que nós saímos por aí edificando a igreja às vezes com objetivos muito mais de números, de alcançarmos um número, alcançarmos pessoas, mas que essas pessoas não são apresentadas a Cristo como deveriam estar sendo apresentadas. Elas não são apresentadas ao verdadeiro evangelho. O que é ensinado é um falso evangelho. É um evangelho que massageia o ego. O evangelho falso. Ele seria uma falsa luz. Né? A gente está falando nos últimos tempos. A palavra diz que teriam muitos, que o Satanás enganaria. E que teriam Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso aconteceria nos últimos tempos. Então, que é importante a forma como a igreja é edificada, é importante a nossa ação, é importante que possamos estar em caminhos que conduzam a Deus, não em caminhos que conduzam as pessoas para o próprio ventre, não em caminhos que vão edificar uma igreja que é uma igreja fraca, é uma igreja que
não foi alicerçada sobre a rocha, ela foi alicerçada sobre meias verdades, né? Esse é o maior perigo, né? Como eu falei aqui, Satanás, ele não conta mentira, ele não vai aparecer com um tridente na mão, ele não vai chegar dessa forma, ele vai usar principalmente uma camuflagem, ele vai parecer verdade, ele vai pregar algo que parece verdade. E se nós não estivermos armados com a palavra de Deus, se nós não estivermos com a palavra viva em nós, né, vivendo com o Espírito Santo, você pode ser enganado. O Senhor também fala que se não fosse, né, que nós poderíamos, se não fosse os escolhidos, poderiam, quase seriam enganados por esse falso evangelho, de tão parecido que esse evangelho é. A única forma da gente realmente nos blindar disso, desse falso evangelho, é realmente se você começar a estudar a palavra de Deus. É você permitir que o Espírito Santo conduza os seus caminhos. E não você se utilizar de sabedoria humana para viver a sua vida. A gente vê hoje em dia entrando muito nas igrejas, infelizmente, sabedoria humana. Sabedoria que não aponta para a cruz, caminhos humanos para apresentar a Deus. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque, como a gente viu também, em 2 Coríntios 5:10, a gente viu que vamos chegar todos diante de Deus, né? E quando chegarmos diante de Deus, nós colocaremos as nossas obras e elas irão passar pelo fogo, né? E o que você tiver feito aqui, as motivações do seu coração e a forma como você conduziu as coisas aqui, elas são sim importantes, né? Quando a gente viu agora aqui em Mateus 7, e a gente vem em 2 Coríntios 5:10, né, que eu falei na última live, quando você colocar essas obras no fogo, serão madeira, feno, palha, ou serão obras dignas do nosso Senhor? Serão realmente obras do Evangelho? Ou foram apenas coisas materiais que você construiu? Às vezes você achou que o caminho era edificar uma grande igreja e você criou muito mais, fortaleceu a instituição e você não fortaleceu aqueles que estavam dentro da igreja. Esse é o grande perigo desse tempo, pessoal. Esse é o grande perigo. Nós temos sim que ter uma estrutura, a estrutura vem para auxiliar a igreja, mas a estrutura não é a igreja. Nós temos que ter essa consciência, porque a igreja é quem está dentro da igreja, né? É quem está dentro do templo, né? Que nem existe, né? Que a gente já viu aqui que o templo nem existe mais. O que existe é a igreja de Cristo, que é um corpo místico, é um corpo espiritual. E a igreja, né, templo ou edificação, ela serve como estrutura para que esses que estão lá dentro sejam acolhidos, sejam abraçados, sejam amados, sejam transformados, né? Porque não existe igreja sem transformação. Não tem como você chamar isso de igreja se quem entra não se transforma, se quem entra continua pecando, continua praticando os mesmos pecados, se quem entra não ouve falar de Deus, né? Não ouve falar do Deus das Escrituras, não ouve o Evangelho, né? Se dentro de uma igreja você não ouve o Evangelho, você não é alimentado pela palavra de Deus, essa é só uma estrutura. Ela pode funcionar muito bem, ela pode atrair muitas pessoas, mas se ela não é caminho de transformação, se ela não é caminho onde a pessoa ouve a palavra de Deus e essa palavra vai regenerando, né, vai renovando a nossa mente, nesse lugar que deveria ser para isso, esse lugar para acolher as pessoas em Cristo, receberem, serem amadas. Se a igreja é uma manifestação de quem é nosso Senhor Jesus, nós somos a noiva dele, nós somos parte do corpo dele.
Então nós temos que realmente manifestar o amor de Deus aqui nesse mundo. Seria através do amor que nós seríamos conhecidos. Esse é o principal caminho do nosso Senhor manifestar. Então que a gente possa ter essa consciência de que Deus é que faz a obra, que nós possamos sim ter estruturas para poder levar o amor de Deus, levar o Evangelho com organização. É necessário sim organização. Deus espera que nós usemos a nossa sabedoria para que as coisas sejam edificadas com ordem. Nós temos sim uma hierarquia funcional dentro da igreja, presbíteros, que são os anciãos, os pastores, evangelistas, e todos eles se complementam, todos eles são essas pedras vivas que são parte do corpo de Cristo, são parte da igreja viva, a igreja que está viva nesse mundo, e que a gente possa usar essa estrutura para alcançar vidas, mas pregando o Evangelho, levando o amor de Cristo, manifestando o fruto do Espírito Santo, e não apenas atraindo pessoas através de técnicas, muitas vezes são técnicas, utilizamos de técnicas de marketing, psicologia, que eu já venho falando aqui, que a gente vem colocando dentro das igrejas, técnicas de PNL. Não necessitamos disso, pessoal. Isso não é necessário para edificar a igreja de Cristo. Isso não é necessário, pessoal. O que é necessário é apresentarmos o Evangelho. O que é necessário é que nós possamos deixar o Espírito Santo falar. O Espírito Santo conduzir a igreja através da sua palavra. Por isso é importante a gente apresentar a palavra de Deus. Porque não vai ser essas técnicas, não vão ser essa psicologia, não vai ser não vai ser uma música mais alta, não vai ser uma música tocada de um jeito específico, que são essas técnicas de PNL que infelizmente já estão entrando nas nossas igrejas. São técnicas para manter você ali, agradável. Você olha o culto, maravilhoso, mas por trás tem uma técnica de PNL, tem uma técnica para te manter ali entretido. Você vai mais pelo entretenimento. E para piorar tudo, o pastor ainda vai falar algo que não é a palavra de Deus. Ele ainda vai distorcer a palavra de Deus para agradar o seu coração corrupto, para agradar você. Ele vai massagear o seu ego, ele vai falar o que o coração mais quer, usando a palavra de Deus. É uma meia-verdade, vai parecer verdade, você vai ouvir, você vai falar, meu Deus, que bênção. Mas aquilo não é verdade, aquilo não está na palavra daquele jeito. Ele faz uma exegese de acordo com a sua própria vontade, da sua própria forma de pensar, como a gente já veio falando aqui. As suas consciências já foram cauterizadas, ele já não consegue mais ler a palavra igual, porque a sua consciência foi cauterizada. Ele começa a crer na mentira e ele vai pregar a mentira como se fosse verdade. E as pessoas ouvem essa palavra, como eu já ouvi falando aqui, as pessoas não buscam ter o próprio discernimento nas escrituras, não buscam ler, também não fazem que nem os crentes de Bereia, os bereanos, que analisavam tudo que Paulo falava. A gente ouve a palavra, se aquilo agrada, massageia o nosso ego, a gente se faz sentir melhor com o que o pastor falou, você leva aquilo como verdade para a sua vida, e é isso. E aquilo virou verdade, você ouviu uma mentira achando que é verdade, você vai começar a reproduzir aquilo, como a gente veio falando aqui, desde que a gente começou esse estudo, você é contaminado, pela palavra, a palavra falsa, o falso evangelho, você é contaminado, e aí você contamina os outros também, quando você
recebe aquilo como uma verdade, você não analisa segundo as escrituras, e você começa a viver aquilo achando que é aquilo ali. E o pior de tudo, Deus ainda pode te entregar nas mãos disso. Deus ainda pode permitir o engano. E está na palavra que nos últimos tempos isso aconteceria. Seria enviado um espírito de engano, e ele enganaria muitos. Só não enganaria os verdadeiros escolhidos, aqueles que realmente vão buscar a palavra de Deus, aqueles que vão realmente buscar a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão verdadeira, não a comunhão emocionalista, uma comunhão que tem o objetivo de te fazer sentir bem e não de confrontar você com a palavra de Deus, não de mostrar que você tem que se arrepender dos seus pecados, que você tem que ser manifestação das virtudes de Deus aqui nesse mundo. É o nosso principal papel, pessoal. Depois de nós conhecermos a Cristo, depois de nós começarmos a caminhar nos seus caminhos, nós temos que revelar a glória de Deus aqui. Nosso papel é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus através do nosso serviço, das nossas obras, mas essas obras que são a manifestação do fruto do amor, de todo o fruto do Espírito Santo. São obras práticas, Eu vou falar isso, a gente vai trazer mais para a próxima live, mas que as obras, elas têm que gerar algo real, algo realmente que mude a vida das pessoas, que a glória de Deus possa ser manifesta aqui nesse mundo. É importante. Aí também um outro texto que é até o texto, que eu já tinha falado aqui, é o texto que originou toda essa sequência de lives, que foi o texto de Mateus 15, do 7 ao 9, que é exatamente isso, que é o Senhor falando, Mateus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso aqui é muito duro, pessoal. Ele também fala, lá em João 5, do 39 e 40, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui ele está falando. Os fariseus, eles eram detentores da cadeira de Moisés, eles liam as escrituras. Eles deveriam saber, eles deveriam ser os primeiros a ver o nosso Senhor Jesus e reconhecer o Messias, reconhecer esse é Ele. Eles deveriam olhar, meu Deus, é o Deus, é Ele, o Messias aguardado. Porém, eles não conseguiram, Esse é o outro lado também, pessoal. Tem duas formas de pragmatismo. Um pragmatismo de nós queremos fazer as coisas, de qualquer jeito, a qualquer custo, utilizando de técnicas mundanas, das coisas desse mundo. Você vai mais, que acaba virando um liberalismo, Você usa coisas desse mundo, técnicas humanas, para edificar a igreja. E tem o outro lado, que é tão perigoso quanto, que é o legalismo, que é você usar escrituras para controlar o povo, que é o maior, que é o que acontecia com os fariseus. Eles pegaram as escrituras, elas falavam de Deus, porém que era uma forma deles, de conduzir aquele povo, a lei era uma forma de conduzir o povo e apresentar o Deus verdadeiro,
Porém, eles se ateram muito mais a olhar para as Escrituras, não com o seu espírito, mas como se fossem regras. Então esse é um outro perigo, né? A gente ter uma igreja que ela é edificada, ela é construída através de regras, através de ensinamentos humanos, né? Que é o que os fariseus faziam aqui. Eles pegavam às vezes um ensinamento, distorciam ele, traziam uma regra, né? E aí as pessoas colocavam fardos pesados, né? O nosso Senhor fala isso: vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas. Eles faziam isso, né? Então é o outro extremo, né? Por isso que é realmente ajustar, é como se fosse o Senhor realmente ajustando a igreja, né? O Senhor que ajusta isso. Nem é você trazer essa liberdade exacerbada, né? De vale tudo para atrair pessoas para Cristo, e aí você não entrega um verdadeiro evangelho, você entrega uma mentira. Você pode estar entregando um falso evangelho, você entrega algo que a pessoa quer ouvir do ventre, não é a palavra de Deus. Você entrega um evangelho que não está fundamentado na doutrina. Aí você edifica uma igreja fraca, uma igreja que espiritualmente ela está caminhando em falso ensino. Como também o outro perigo é você criar uma igreja dura, uma igreja que ela não permite que o Espírito Santo flua, né? Porque você olhou para as Escrituras como se a Escritura fosse... Você olhou para a palavra como se ela fosse a lei novamente, sendo que o Senhor não quer isso, né? Por isso que é importante nós estarmos lendo a palavra de Deus através do Espírito Santo, através dele em nós. Esse é o grande perigo. Se a gente olhar para a igreja hoje como um todo, né? Se você analisar a igreja hoje no mundo, você vai perceber isso. Ou você tem a igreja muito focada em dons e maravilhas, em vale tudo, né? Vamos sair por aí evangelizando, mas não entrega a palavra de Deus, não entrega a doutrina, as pessoas não são alimentadas, e isso pode causar uma apostasia, né? Porque a pessoa ela começa a aprender coisas que não são a palavra, né? Esse é o grande perigo. E aí você tem também agora, né, infelizmente a gente vê isso também, que são aqueles que pegaram a palavra e aí transformaram a palavra em regra, né? Endureceram, eles acabaram endurecendo o que o Espírito Santo quer usar para nos trazer liberdade em Cristo, né? A palavra não é feita para nos aprisionar, ela foi feita para libertar. Então a gente tem que saber dosar, e o Senhor vai edificando, como ele que vai ajustando. Então que a gente, como igreja, a gente possa começar a perceber isso, que nós, como igreja, nos polarizamos, né? Nós temos uma igreja que foi demais para o mundo, e aí começou a se misturar demais, mais libertinosa, né? Infelizmente, com menos palavra, com menos, né? Conhece menos, e uma igreja que ela foi demais, entrou para a Escritura, porém não se permitiu, esqueceu muitas vezes o ser totalmente guiado pelo Espírito e ter compaixão, né? Compaixão das pessoas, compaixão dos irmãos, né? O Senhor não quer divisão, pessoal, né? O Senhor também não se agrada disso. Se nós temos uma igreja que ela caminha, que respeita a palavra, ótimo, tem que ter isso, tem que ter isso. Isso doutrina é fundamental, pessoal. Eu falo muito dessa importância, mas a doutrina sem palavra, a doutrina sem espírito, ela é seca e ela pode causar tanto morte quanto o outro. Ela pode causar tanto morte quanto o outro que não tem palavra. E isso é importante, pessoal. Aí nisso é que o Senhor vai nos ajustando. Se você conseguir, né, se nós como igreja conseguíssemos ter esse equilíbrio e respeitar que existe uma tensão bíblica, né? Eu falei isso aqui na última live, que está no texto. E se o texto escreveu desse jeito,
é porque é desse jeito. Eu não tenho que tentar distorcer uma visão para poder fazer uma visão encaixar na outra, na minha visão. Acaba virando a sua visão e não o que Deus queria. Se ele criou essa tensão bíblica, tem um motivo. Tem um motivo. E não é nosso papel, é mistério. Grande parte da escritura, muitas coisas são mistério. É como eu falei que a Trindade é um mistério. Tem tantos mistérios. E por que a gente não consegue respeitar isso? E o que a gente vê hoje é que, por falta de não respeitarmos esse mistério, não aceitarmos que existem essas duas visões, nós caminhamos para um lado que vale tudo e caminhamos para um lado que às vezes parece que você não pode fazer nada. Esse é o grande perigo. Então, que a gente consiga nos unir como igreja, porque essa é a vontade do nosso Senhor, essa é a principal vontade de Deus, que nós possamos ser uma igreja unida, em unidade, que sejamos uma unidade, um corpo só, e não um corpo que tem brigas, dissensões, um corpo separado. Então que a gente possa permitir que o Senhor possa edificar a sua igreja e que esse corpo esteja unido, estejamos um só em Cristo, né? Deixa eu ver aqui o texto. Eu ia falar de Apocalipse 3, mas acabou que a gente já falou aqui, né, que é pra gente ter esse cuidado, pessoal. Deus, ele faz a sua obra, né? Nós fomos chamados para participar, mas que a gente possa participar agradando a Deus e não fazer a obra por fazer a obra, sem levar a Cristo, né? Não entre no automático e também não mergulhe só nas escrituras, esquecendo o amor, esquecendo que nós temos a missão também de alcançar vidas, de reconciliar quem estava perdido ao nosso Senhor Jesus. Nós, como a palavra nos diz aqui, é um ajuste, e o Senhor vai nos ajustando e vai fazendo a obra dele. Então estamos nas mãos dele, que a gente possa permitir que sermos ajustados, que nós possamos ter sempre a palavra como nossa doutrina, nossa que vai dar ordem, que vai trazer vida, mas que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, que nós possamos ser livres em Cristo e que a palavra também não nos aprisione, mas que nos dê a verdadeira liberdade, a liberdade de fluir nos dons, né? Isso agrada a Deus também. Agrada tanto que você seja alguém que conhece a palavra de Deus, como alguém que leva o amor dele. Você tem que encontrar esse equilíbrio. Nós todos, como igreja, temos que encontrar esse equilíbrio, né? O equilíbrio de Deus é isso, é essa tensão. Isso é o mais difícil, né? Nós acabamos vendo em outras religiões o equilíbrio é uma coisa zen, né? Que você não tem parte com nada, você fica pratica o desapego, você vira, né? E você não se importa, né? Você olha mais para você. Outras religiões fazem muito isso. Se você, né, se alinhado, se você estiver, né, você olha para você, a sua vida é só você. Só que o evangelho não é isso, pessoal. O evangelho é essa tensão. É difícil, mas é essa tensão. Existe uma tensão bíblica e isso vai nos moldando e vai nos deixando mais fortes. Se você permitir ser moldado pela palavra de Deus, né, porque ela vai te trazer essa tensão. Quando você lê a palavra de Deus, ela traz essa tensão. De um lado você vai querer levar o amor de Cristo para o mundo, né? O seu coração, você tem um anseio de fazer as pessoas conhecerem a Deus, né? Quem não tem, todos nós temos esse anseio. A gente quer que todos conheçam a Cristo, né? Isso está no nosso ser. A partir que recebemos nosso Senhor Jesus, nós queremos fazê-lo conhecido, nós queremos levá-lo ao mundo, mas a gente não pode fazer isso sem a palavra de Deus. Não podemos fazer isso sem esse caminho aqui que o Senhor nos entregou,
né? A gente não pode simplesmente ir para o mundo, correr como um louco, fazer discípulos de qualquer forma, sem entregar a palavra de Deus límpida, mas que também ela não seja uma forma de aprisionarmos as almas, mas que ela seja uma forma de realmente nos tornarmos piedosos, amorosos, sábios em Cristo, sábios através de conhecermos a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro equilíbrio, é o equilíbrio que existe na atenção. Foi assim que Deus quis, e que a gente possa respeitar esse equilíbrio que existe na atenção, porque assim esse edifício vai sendo ajustado, né? É como o Senhor entregou, é assim que esse edifício vai sendo ajustado, e que a igreja dele vai sendo construída. Então que a gente possa permitir que o Senhor faça essa obra, que ela vai ser feita. Nós não temos o poder de atrapalhar a vontade de Deus. O que eu estou falando aqui é que a gente possa participar da obra que vai ser feita de qualquer forma, mas que você possa chegar, né, quando você for passar no fogo, quando você estiver diante de Deus, você falar, entregar suas obras e elas serem obras dignas do rei, né? Dignas de que você é um rei e um sacerdote. Que você chegue com essas obras espirituais, não obras carnais, não obras do seu ego, não obras do seu ventre, mas obras espirituais, que você vai chegar diante de Deus e todas vão, né, ou quase todas pelo menos, né, que elas resistam ao fogo, que elas não sejam queimadas, pulverizadas, e você ser salvo quase que por, né, salvo pelo fogo, né, que nem Paulo falou em 2 Coríntios, do 5 ao 10, 5:10, né, 2 Coríntios 5:10. Não queira isso. Ou pior, ser que nem a igreja de Laodiceia, né, que a gente vê que tinha tudo, era uma igreja, né, que tinha tudo, porém estava nu, pelada, né? O Senhor fala que era uma desgraçada, que era miserável, pobre, cega e nu. Né? Não queira isso para sua vida, não queira que você possa chegar diante do Senhor com as suas obras, né? A sua motivação do seu coração foi realmente agradar a Deus, foi conhecê-lo aqui enquanto você caminhou com Ele e fazê-lo conhecido. Essa tem que ser a motivação do seu coração. Nada desse mundo pode ser a motivação do seu coração. Não permita que isso aconteça. Vai ser duro, vai ser difícil, vai existir essa tensão, né? Que a gente falou que é a vontade de nosso Senhor. É assim, para que mais vidas sejam alcançadas por Ele, pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos simplesmente permitir que Ele flua através das nossas vidas, que essas vidas sejam alcançadas, que a palavra seja elevada, que a palavra leve transformação, edifique uma igreja saudável, né? Porque também é importante. Essa tensão existe, mas que nós possamos nos unir, realmente ter a unidade em Cristo, debaixo dessa tensão, sabendo que ela existe, não mais polarizando, não mais brigando, não mais trazendo dissensões, porque a dissensão é muito mais séria, pessoal. Deus fala que é abominação para Ele. Então nós estamos praticando, infelizmente, estamos praticando dentro da igreja essa divisão. E Deus não se agrada, né? Que a gente possa trazer essa unidade para a igreja de Cristo, e com um corpo saudável, pedras sendo edificadas, né? Com sabedoria, sabendo que o Senhor está conduzindo, sabendo que estamos levando amor, estamos levando a palavra. Os dois caminham juntos, não separados. Então é isso, pessoal. E na próxima live, para fechar esse assunto, a gente partir para o capítulo 3. Então, como devemos procurar edificar o templo? Para a gente fechar esse assunto, como devemos procurar edificar o templo? É importante. Eu vou trazer aqui muito legal que o Senhor me trouxe, que está lá em Mateus 7, mas vai pegar todo o contexto
do Sermão do Monte. Então vamos ver o que o Senhor vai trazer aí. Ainda não aprofundei esse estudo, mas acredito que é muito importante, porque, né, lá em Mateus 7 o Senhor fala que ele estaria, ele fala, né, de como você construiria, né, a sua casa. Então é importante a gente estar construindo sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na próxima live eu vou trazer esse estudo. Espero que essa palavra tenha falado no seu coração. O meu objetivo aqui não é trazer contenda, não é trazer dissensões, não é trazer divisão, mas é trazer a palavra de Deus para que ela possa fazer o que tem que ser feito, né? Não sou eu falando aqui, não quero falar, eu tento tirar o máximo, né, da minha opinião do caminho, para que realmente a igreja seja edificada, uma igreja saudável, uma igreja que agrade o coração do nosso Senhor, né? Eu acho que infelizmente estamos perdendo muito como igreja com essa briga interna e com essas divisões, que na verdade nós deveríamos estar aproveitando essa tensão para estarmos mais firmes, para que o Senhor estivesse nos edificando, nos ajustando, para que nós pudéssemos estar fazendo a obra plenamente nele, né? E infelizmente a gente vê essa briga, essa polarização até dentro da igreja, infelizmente, mas eu creio que o Senhor vai, né, a obra dele é feita de qualquer forma, mas eu creio que o Senhor está ajustando isso para que possamos ser uma igreja mais em unidade, né, que é o tema dessa carta. É algo que vem sendo falado, né, que a gente possa estar em unidade, deixar essas dissensões, porque isso não agrada o coração do Senhor. Isso não agrada, pessoal, pode ter certeza. Nós temos que defender a palavra de Deus, sim. A palavra é sagrada, mas o amor também, o amor é importante. Nós devemos amar o nosso irmão, não trazer dissensões dentro do corpo, e sim levar o amor de Cristo para esse mundo, fazê-lo conhecido e aceitar a atenção bíblica, porque ela é feita para nos lapidar. É como ferro que afia ferro, né? Nada chega a um estado superior se não é moído, né? Então a atenção bíblica, ela existe para nos moldar, para nos deixar mais fortes, e não para nos destruir, nem para nos polarizar. Não é para isso que ela existe. Ela existe para edificar uma igreja mais forte, né? Nós vamos sair cingidos pelo Espírito Santo, cingidos pela verdade, pelo amor, e não conduzidos pelo Espírito desse tempo, mas pelo Santo Espírito de Deus. É isso que nós temos que mirar, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós, tá bom? Então, se você entrou aqui e essa palavra falou com você de alguma forma, não fui eu, é o Espírito Santo de Deus que habita no meu coração, querendo falar com você, querendo que você faça parte desse corpo, que você faça parte dessa igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a reunião dos salvos, a reunião daqueles que estavam perdidos. Sim, éramos todos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas o Senhor, através desse caminho que Ele escolheu, né, para descer do seu trono de glória, para nos salvar, para salvar um povo para Ele, para redimir um povo para Ele, para redimir todo aquele que reconhecesse: eu sou um pecador, necessito desse amor, necessito da bondade de Deus. Todo aquele que ouvindo a palavra, o seu coração ser tocado e gerar fé, essa fé de você crer em Jesus Cristo, essa fé de dizer: esse Deus, é esse Deus que eu quero, é Ele é o Deus, Ele é Deus todo soberano, é Ele que eu quero na minha vida. Se isso aconteceu, se você sentiu isso no teu coração, você foi tocado pelo Espírito Santo,
e que você possa entregar, né, a sua vida totalmente a Ele. Você possa permitir que Ele entre na sua vida e que tudo se faça novo, que Ele possa começar a história que Ele tem para você, né? Nunca é tarde, tenha certeza disso. A história de Deus, para Deus não existe tarde, não existe o tempo certo. Existe a hora que para Ele era importante que você o recebesse, para que a obra dele seja feita na sua vida. O Senhor não desperdiça nada. Tudo da nossa história Ele aproveita e transforma em algo glorioso para a glória do nome dele. E esse é o nosso Senhor. Tudo para a glória do nome dele. Então que você possa permitir, você faça uma oração aqui comigo, para que o Senhor entre na sua vida, que você seja totalmente renovado, transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder de ter o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração. Esse é o poder regenerador, esse é o poder, verdadeiro poder. É você ter Deus habitando no seu coração e você se tornar uma pedra viva nas mãos do Senhor. Então, faça simples oração comigo e permita que o Senhor entre na sua vida. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, peço perdão, Senhor, de todos os meus pecados, todos os pecados que eu já cometi, que eu tenho em pensamentos, que eu ainda irei cometer, Senhor. Que o Senhor tire isso da minha vida, que eu não queira mais isso da minha vida, Senhor. E eu peço perdão, Senhor, por todos os pecados que eu já cometi, Senhor. Peço perdão, Senhor. Vem sobre o meu coração, Senhor. Vem com a tua bondade, com a tua misericórdia. Vem com o seu poder, Senhor. Vem com a sua bondade, essa maravilhosa graça que o Senhor entrega de bom grado em nossos corações, Senhor. Derrama do teu Santo Espírito sobre a minha vida, Senhor. Derrama desse Santo Espírito no meu coração, Senhor. Faz morada em mim, Senhor. Eu creio que o Senhor, Senhor Jesus, é o meu único e suficiente Salvador. Eu não necessito de nada desse mundo. Só necessito do Senhor, do seu Evangelho, da sua bondade, da tua maravilhosa graça. Necessito do Senhor. Vem habitar no meu coração. Vem habitar no meu espírito. Vem habitar em mim, Senhor. Se faça presente em mim completamente, Senhor. Que seja feita a sua vontade, não mais a minha vontade corrupta, Senhor, mas a sua santa vontade bondosa que traz a paz. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Que o Senhor possa conduzir agora os meus caminhos. Que o teu Santo Espírito direcione a minha vida, Senhor. Direcione. Que o Senhor traga livramento sobre a minha vida. As coisas que o Senhor não quer que fiquem na minha vida, que elas saiam agora em nome de Jesus, Senhor. E que a sua vontade, a sua maravilhosa vontade, benigna vontade, esteja agora sobre a minha vida, Senhor. Que o Senhor me direcione. Que o Senhor possa estar comigo hoje, para todo sempre, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Se você fez essa oração, bem-vindo ao reino dos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo acaba de entrar no seu coração. O Espírito Santo de Deus, que nos ama, entrou agora no seu coração. É festa nos céus por cada pecador que se arrepende dos seus pecados e que aceita o nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida. Bem-vindo ao reino dos céus. O que eu te aconselho agora é que você possa ter mais um momento de comunhão com o Senhor. Agora só vocês dois. Você possa ir de repente para o seu quarto. Fecha a porta. Ele fala isso na sua palavra. Fecha a porta do seu quarto. E que você possa agora derramar do seu coração aos pés do Senhor. Que você derrame as suas mazelas. Derrama tudo aquilo que está no teu coração, que de repente está te causando dor. Abre a sua vida para Ele. Seja sincero diante dEle. É dos sinceros que Ele tem intimidade. Que você possa derramar esse amor. Derramar, ser sincero com o nosso Senhor. Abrir o seu coração para Ele. Para que Ele possa fazer a verdadeira transformação
que Ele tem para a sua vida. Tá? Permita ser conduzido por Ele. Também te indico que você possa baixar a Bíblia aqui no celular, né? Para você começar já a ler, começar a ter os seus primeiros passos com a palavra de Deus. Baixa a Bíblia aqui, pode ser a Bíblia ACF, né? Baixa o aplicativo da sua Bíblia. Eu te indico que você possa começar a ler o livro de João, que é como o nosso Senhor Jesus quis se apresentar para o mundo como o Deus vivo, né? Então é muito importante você começar a ter esse contato já com a palavra de Deus. Também te aconselho que nas suas orações você comece, já fale com o Senhor, para que Ele possa te encaminhar para uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vai cuidar de você, né? Você precisa ser cuidado também nesse momento, você precisa estar em comunhão com os irmãos, para que você comece essa edificação, que o Senhor possa começar a edificar na sua vida. Então procure essa igreja, uma igreja local, uma igreja próxima da sua casa, mas peça primeiro para o Espírito Santo te conduzir, né? Deixa Ele te direcionar, e que você seja bem-vindo ao Reino do Céu. Se quiser também pode me chamar aqui no direct, e eu posso tentar te ajudar também em qualquer coisa inerente à sua caminhada de fé, que você tenha certeza que agora você tem o Deus vivo habitando no seu coração, a paz de Deus que excede todo entendimento habitando em você. Nada é mais importante, nada é mais sublime, maravilhoso do que você ter Deus contigo, Deus no seu coração, Deus te conduzindo por esse mundo difícil, por esse né, essa vida terrena. Estando em Deus, tudo é possível, né? Nós podemos passar e superar qualquer coisa. Então, bem-vindo ao Reino dos Céus, que você possa, né, continuar agora em comunhão com o Senhor, e o mais breve possível também que você possa estar batizando. Primeiro, né, vamos por passos, mas procure uma igreja saudável, procure estar em comunhão com os irmãos, procure ler a palavra de Deus, e tem agora um momento especial com o nosso Senhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você ficou aqui até agora, eu te agradeço aqui. Espero que essa palavra tenha edificado o seu coração, que a gente possa continuar, né, firmes em Cristo, que a gente possa permitir que o Senhor nos molde, que o Senhor nos direcione, que Ele conduza a sua igreja com a sabedoria que vem a sabedoria da cruz, né? A sabedoria de Deus. Ela sim tem poder para nos transformar, ela sim tem poder para edificar uma igreja ajustada, uma igreja firme. Vai ter sim tensões, mas que nós não podemos caminhar para as dissensões, para dividir o corpo de Cristo, mas sim para tornar a igreja mais unida, fortalecer essa unidade, e permitindo que o Senhor seja o nosso cabeça, que Ele seja o cabeça, e que Ele possa conduzir a sua igreja para o esplendor da sua glória. Então é isso, pessoal. Obrigado quem ficou aqui até agora. Também peço, se você puder deixar um comentário, se você assistiu, deixa um comentário lá quando eu encerrar aqui, né, essa live, e quando tiver a próxima live aqui, né, quando eu vier falar aqui, então como devemos procurar edificar o templo, né, eu vou trazer agora, vai ser o tema da próxima live, que você possa estar aqui conosco aprendendo mais da palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima live.